Olá, pessoal do primeiro ano do Colégio Tera. Nós vamos começar hoje o nosso conteúdo da frente C, módulo C15, que é chamado de logaritmos. Então, vamos dar início a essa definição e falar um pouquinho também de sistemas de logaritmos. Então, na página 346, nós temos a definição de logaritmo e nos diz o seguinte: sendo A e B números reais e positivos, com B diferente de 1, dá-se o nome de logaritmo de A na base B ao número real x, ao qual se eleva a base B para obter A. E simbolicamente, nós temos a representação. Então, eu tenho logaritmo ou log de A na base B é igual ao número x, de tal forma que B, que é minha base, elevado a x, é igual ao meu valor de A. Então, a relação de logaritmo, ela está relacionada, logo o logaritmo está relacionado com uma função exponencial. Então, nós temos B, que é minha base, elevado a x, é igual ao meu valor de A. Isso implica, então, algumas considerações. Por exemplo, então, sendo A um número real positivo, chamado de logaritmando, o B é um número real positivo diferente de 1, e ele é chamado de base, e x é um número real chamado de logaritmo. E nós temos aqui alguns exemplos para resolver, para aplicar o logaritmo. Então, nós temos, de acordo com os itens acima, nós temos o seguinte, que o A é um número positivo chamado de logaritmando, meu 32. B, ele é a minha base, que no caso aqui é 2, e x é o meu logaritmo, que é o resultado dessa relação. Então, daqui nós temos que 2 elevado a x é igual a 32, como segue no exemplo. 2 elevado a x é 32, o 32 eu posso decompor, que é 2 à quinta, e eu vou ter a mesma base. 2 elevado a x é igual a 2 à quinta. Vale agora as propriedades de potência. Se 2 elevado a x é igual a 2 à quinta, as bases são iguais, as potências também serão iguais. Então, nós temos aqui que x é igual a 5. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é igual a x, ou seja, é igual a 5. Agora, mudando o exemplo, o segundo exemplo, log de 1 sobre 81 na base 3 é igual a x. Eu vou fazer o que o pessoal chama de regra do coração. 3 elevado a x é igual a 1 sobre 81. Quando nós temos aqui 3 elevado a x igual a 1 sobre 81, eu vou deixar todos na mesma base. E a base mais simples é o 3. Se eu tenho 3 elevado a x, o 1 sobre 81 eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou inverter o 1 sobre 81. Inverter significa trocar mesmo a ordem de base, numerador e denominador. Só que quando eu faço isso, a minha potência ela fica negativa. E o 81 é a mesma coisa que 3 elevado à quarta. Então, 1 sobre 81 é igual a 3 elevado a menos 4. Como a gente pode observar, 3 elevado a x é igual a 3 elevado a menos 4. Eu posso cortar as minhas bases 3 e eu descubro que o meu x vale menos 4. Então, log de 1 sobre 81 na base 3 é igual a menos 4. Eu vou, então, depois que eu aplico o conceito de logaritmo, eu vou fazer todo o processo que eu já fazia lá na função exponencial. Então, log de 625 na base raiz de 5 é igual a x. Fazendo a regra do coração, raiz de 5 elevado a x é igual a 625. Vou fazer dois procedimentos. Fatorar o 625, 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 5, 625. Então, 625 é a mesma coisa que 5 à quarta. E raiz de 5 elevado a x, raiz de 5 é 5 elevado a meio, vezes x, 5 elevado a x sobre 2.
Bom, como as bases agora são iguais, eu posso cortar. Eu vou ter que x sobre 2 é igual a 4. Portanto, eu tenho que x sobre 2 é igual a 4, x é igual a 8. Então, log de 625 na base raiz de 5 é igual a x, ou igual a 8. Daí, nós temos o conceito de logaritmo. Então, onde eu tenho o logaritmando, a base e o logaritmo. Daqui um pouco, resolveremos mais alguns exercícios. Até mais!